Estava pensando sobre as passagens de Jesus, as passagens da palavra de Deus, quando Jesus ele estava neste mundo, né, muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, né, a simplicidade, desde o seu nascimento, né, Jesus foi, quando estava ali José e Maria, e o anjo falou, ó, pega Maria, sua esposa, e proteja o bebê, porque vai vir as perseguição. Então, assim, muita coisa, né, acontece, né? Foi nesses acontecimentos e a perseguição, até Jesus, antes de nascer, já estava sendo perseguido. Então, assim, hoje, no mundo de hoje, reflita no passado e no dia de hoje. Hoje a verdade as pessoas que seguem o inimigo, né? Vamos falar assim, não dá o nome não. O sujo, o inimigo, vai pro lado da mentira, quer que a mentira seja verdade. E quando você explica a verdade, ó, não é assim, a verdade está sendo assim. Não, mas tem que falar a mentira para encaixar aqui. Não, realmente não é fácil. E então assim, o caminho é estreito. Jesus ele respondeu, ó, o caminho é estreito. Porfiai por entrar por caminho estreito. Então, assim, desde o nascimento, mas estava escrito que Jesus ia ter essas lutas, né, essa perseguição. Então, o que estava gerando ali no ventre de Maria era do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou o trono lá do Pai para vir nascer e ver esse mundo, pisar nesse mundo e mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas que se diz, né, sabedor, os religiosos, é o que mais atrapalhava, os mais invejosos, misericórdia, né? E também os reis também eram outros também da mesma forma. E naquela época já tinha muita gente ruim, né? E observando que ele sabia de todas as coisas, Jesus sabe todas as coisas, todas as coisas. Mas ele queria seguir à risca a palavra de Deus, que como ele ia ser, estar nesse mundo, anunciando, né, a palavra do Pai e mostrando às pessoas, né, o caminho certo, o caminho estreito, o caminho de Deus, fazendo bem, curando, libertando, sem interesse nenhum. Porque Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Filho do Deus eterno. E ele sabia de todas as coisas. Os discípulos, vamos ali, naquele monte. Jesus sabe todas as coisas. Ali tinha ouro e ele não quis lá. Né? Acaba aqui tantos metros aqui que vamos achar bastante ouro, vamos ficar ricos. Não, Jesus não procurou isso. Jesus, ele é dono do ouro, dono da prata, ele fez os céus e a terra juntamente com o Pai, quando o Pai fez o mundo, né? Criou os céus, criou a terra, os planetas. Então, ele seguiu a risca, o que estava escrito, que ele ia ser simples, ia percorrer, andar no jeguinho e tal, né? Estava refletindo sobre isso, Jesus. E Jesus ensinou o bem, ensinou, curou a muitos e as pessoas, os religiosos ficou grilado com ele por isso, né? Por ele ser honesto, ser simples, né? Ele ensinou a simplicidade, o milagre, curou a muitos, libertou a muitos e ensinou o caminho do Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é isso. Estava refletindo sobre isso. A palavra de Deus ela é muito forte, muito boa, abençoada. Nós humanos precisamos da palavra de Deus. Nós temos alma, corpo e espírito. Três coisas. Alma, corpo e espírito. Nós precisamos do alimento para o nosso corpo, né? Nós precisamos também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Nós precisamos não abrir mão, né? Nós precisamos sim refletir. Às vezes não está lendo ela, mas está aqueles momentos que nós lemos a palavra de Deus, ficar refletindo ela na nossa vida, no nosso coração.
viver elas, né? Não é fácil, né? Mas esse é o caminho, as verdades de Deus, né? Da palavra de Deus. E eu estava observando, Jesus andou no jeguinho emprestado, né? Chegou em cá, vai ali, tal lugar, naquele lugar tem um jeguinho lá, pega ele e traz para mim. Quando ele passou, né? Na avenida assim, tava aquele tanto de pessoas ali, né? Ali clamando ele, né? Aquele jeguinho foi emprestado, né? E um pouquinho para frente na palavra também, ele disse o seguinte, reuniu os discípulos em um cenáculo. Aquele cenáculo é emprestado. Chegou, o Senhor está precisando um pouco de período aí do cenáculo. E a pessoa, não, sim, seja bem-vindo e tal. Então Jesus usou aquele cenáculo que ele estava ali com os discípulos ali, né, para fazer uma ceia ali e tal. Aquele cenáculo era emprestado. Então, Jesus podia pagar, sim. Jesus tem todo o milagre, poder, né? Certa vez, dá de César que é de César, Jesus encapa uns discípulos, pega um peixe lá do lugar e pega, o primeiro peixe que você pegar, ali tem um tesouro dentro daquele peixe. Paga para nós um imposto para mim e por ti, tá? Leva lá. E dá César que é de César, ele deixou lá, então. Então, assim, Jesus sabia todas as coisas. Onde tinha um peixinho com um tesouro. Jesus sabia onde tinha ouro, tinha riqueza, mas Jesus não procurou isso, né? Porque ele não pertencia a esse mundo aqui, ele é do Pai, né? Então, eu não vou realizar o que tem que ser realizado e vou. Então é isso, aconteceu. Jesus sabia onde tinha todos os tesouros da terra. Tinha ouro, diamante, etc. Ele não foi e nem ensinou onde é aqui que tem. Jesus só fez o necessário, tinha que ser, né? Para sustento, etc. E então é isso. E Jesus teve uma vida simples, né? E ensinou que juntar tesouro lá no céu, né? Aqui na terra a gente tem que correr atrás do pão, mas sempre também pensando, Jesus disse, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O seu tesouro está lá no céu. Então é isso, né? É muito importante a palavra de Deus. Precisamos no dia de hoje, né? Sem ultrapassar a palavra de Deus. Não ultrapasseis além do que está escrito. Está escrito isso na Bíblia, essa palavra. Aí eu disse, onde é que está escrito? Assim, a memória aqui. Você vai lá no Google, coloca assim, Bíblia. Aí você coloca assim, Bíblia, não ultrapasseis além do que está escrito. Aí vai passar lá as passagens da Bíblia. Porque a Bíblia online, né, ela vai rapidinho no Google lá. Muita coisa você pergunta assim, escreve e tem um resultado rapidinho da Bíblia, sobre a Bíblia. O Evangelho é gratuito, aí você também pode falar assim, escreve, né? Você digita lá, Bíblia, o Evangelho gratuito. Aí vai passar lá, tem uns versículos da Bíblia lá que você pega. Então é isso, é importante a palavra de Deus para nós nesse dia e muita coisa tem acontecido nesse mundo. Precisamos da palavra de Deus, precisamos do Senhor, buscar o Senhor com sinceridade, né? Esse mundo está cada dia mais difícil, muito mesmo. Então nós precisamos se apegar às coisas de Deus, ficar firmes com Jesus.